Cheguei! Tô aqui no YouTube também para compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês, um pouquinho de tudo aquilo que eu tenho vivido. Para você que me segue sabe que nos últimos meses eu tenho falado da minha maternidade, eu tenho falado do quanto essa experiência tem sido transformadora na minha vida. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal, ative o sininho, já deixa o seu like que a gente vai ter ótimas experiências aqui. Antes de começar a falar sobre maternidade, eu quero te contar algo muito íntimo, sabe? Algo que passamos durante o processo da espera. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos lá para minha história agora. Para você que me acompanha sabe que os últimos meses eu tenho postado e trazido muito da minha vivência com a maternidade. E falo muito sobre isso lá no Instagram, mas eu quero falar com vocês aqui também. Porque aqui a gente fica mais à vontade, né? Consegue falar mais, então quero compartilhar com vocês aqui também. E antes de começar a falar sobre maternidade aqui, eu quero falar de algo muito íntimo que aconteceu no meio desse processo. Algo que eu e meu marido vivemos no nosso íntimo e que foi doloroso. Foi doloroso. E é muito pouco falado, sabe? Na época em que eu pesquisei sobre o assunto, eu não via quase nada. Não tem pessoas que falam sobre isso. E hoje, no meio que eu estou vivendo, eu recebo muitas histórias de pessoas que viveram a mesma coisa que eu. Então, sinto-me na obrigação de estar aqui compartilhando isso com vocês. Assim como diz o vídeo, um falso positivo. Nós vivemos um falso positivo. Depois de 9 meses aguardando, né, esperando, naquela ansiedade de todo mês, eu estava num dia comum e quando me lembrei, falei assim, deixa eu olhar o aplicativo, porque eu acho que já está passando dos dias da menstruação. E quando eu abri o aplicativo, ela estava 4 dias atrasada já. E isso nunca tinha acontecido comigo, nunca. Daí nesse momento eu falei assim, já me deu aquela, ai, será? E aí eu logo liguei para a farmácia, meu marido não estava em casa nesse horário, pedi à farmácia para entregar um teste e fiz o teste. Eu vou deixar aqui os vídeos, né, da minha reação. Eu fiz o teste e deu positivo. Você já consegue imaginar, né? Para você que tá tentando engravidar, para você que tá esperando pelo seu filho, a gente faz muitos planos, né, pro positivo. A gente idealiza esse dia, a gente sonha com ele, a gente fala, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou contar pro meu marido? Como é que eu vou contar para as pessoas? A gente idealiza muito esse dia. E esse dia aconteceu. Esse dia aconteceu, meu positivo chegou. E vocês puderam ver como foi a minha reação, né? Vocês puderam ver como eu reagi, porque era algo que eu sempre quis muito. Eu sempre sonhei muito com a maternidade, eu sempre quis muito a maternidade. Fiquei muito feliz, vibrei muito. E aí meu marido chegou em casa, eu contei pra ele, foi muito especial, muito especial. E nós vibramos muito, sabe? Comemoramos muito. E aí a gente almoçou e eu falei assim, amor, agora a gente vai lá para poder fazer o exame de sangue e confirmar essa gravidez tão esperada. Fizemos isso, almoçamos correndo e fomos pro laboratório fazer o exame. Coletamos o exame, era 1 e pouquinho, aí sairia o resultado às 4 da tarde. E aí imagina, né? No período de 1 hora da tarde até 4 da tarde, a gente fez muitos planos. A gente já tava vendo carrinho de bebê, a gente já tava vendo berço, a gente já tava vendo roupinha, a gente já tava decidindo os últimos detalhes do nome, eu já tinha programado a data que o bebê iria nascer, tudo. Tudo que acontece na cabeça de uma mulher que acaba de descobrir que está grávida.
Imaginem isso. Daí a gente estava na padaria pertinho do laboratório. A gente fez hora no centro mesmo, sabe? A gente estava na padaria do lado do laboratório e aí o exame, 4 e pouquinho, apitou a notificação no celular com o resultado do exame. Meus olhos encheram de lágrima, meu coração disparou, que eu falei, ai meu Deus, eu não acredito, eu vou ver um positivo escrito aqui nesse exame. Algo que eu sempre sonhei muito. Mas foi diferente. Quando eu estava sentada naquela bancada da padaria, tomando um café com leite e um pãozinho. Eu abri o celular e não estava escrito positivo, estava escrito negativo. E aquilo caiu como um balde de água fria em cima de mim. Na verdade, eu não estava entendendo. Falei, não, é impossível. E aí, meu marido ainda estava conversando, quando a notificação chegou, não falei com ele. E aí eu já fui pro Google, falei assim, quanto tempo depois aparece positivo no teste de sangue? Quanto tempo, sabe, buscando aquele conforto pro meu coração de, não, o exame de sangue tá errado, o exame de sangue tá errado, o exame de sangue... Saiu o resultado. E aí ele rindo. Eu falei, amor, mas o resultado tá negativo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ué? Eu falei, amor, tá negativo. Ele falou, não, deve estar errado. Tá errado, a gente faz de novo. E aí eu mandei mensagem pra minha médica, e a médica, olha, espera 5 dias até o final da semana e repete o exame. Daí nisso, meu marido tentava me confortar, a gente vai repetir, vai dar tudo certo, tudo, mas dentro de mim eu só lembrava do quanto eu me emocionei. Eu só conseguia me lembrar do quanto eu agradeci a Deus naquele momento que eu descobri a gestação. E eu falava assim, não é possível, não é possível, não é possível eu ter vivido tudo isso e ser tudo mentira, não é possível, não é possível. E foi possível. Eu fiz mais um teste de sangue, de sangue não, de farmácia, e deu negativo também. Daí eu falei assim, vou esperar para fazer na urina da manhã, para ver o que é que vai dar. E aí, quando eu fiz, deu negativo também na urina da manhã. E eu me deprimi, sabe? Naquele dia eu não quis nem sair de dentro do meu quarto. Eu só falava assim, Deus, por que você me permitiu passar por isso? Deus, por que você me permitiu sentir o prazer em descobrir uma gravidez e ser mentira? Deus, por que você me permitiu isso? E talvez assistindo esse vídeo você também esteja se perguntando a mesma coisa. Por que Deus deixou acontecer isso? Os planos de Deus são muito maiores que os nossos, sabe? Aquilo que Deus quer nos ensinar é muito mais necessário do que a gente imagina. Depois que tudo isso passou, na terça-feira que fiquei a terça-feira inteirinha deitada, chorando, meu marido chegou à noite e ele falou assim, olha só, levanta. E ele foi cauteloso com as palavras, mas ele me disse aquilo que ele precisava falar. E no meio da conversa eu cheguei a dizer para ele que eu nunca seria feliz se eu não tivesse um filho. Que eu nunca me sentiria completa se eu não tivesse um filho. Você imagina isso? Agora se coloca ali no lugar de Deus, né? Ouvindo de uma filha que ele poderia me dar o que for, mas se ele não me desse aquilo que eu queria, pronto, acabou tudo. Nada mais faria sentido para mim. Eu quis bater o pé como uma filha mimada e Deus me ensinou. E Deus me ensinou de uma maneira tremenda no dia seguinte. Depois dessa conversa com meu marido, eu falei com ele, conversei com ele. E na madrugada eu não conseguia dormir e eu senti o peso daquilo que eu disse e comecei a pedir perdão a Deus pelo que eu disse, pela forma que eu falei.
Comecei a pedir perdão a Deus e Deus se manteve em silêncio naquela madrugada. Mas quando o dia amanheceu, Deus começou a falar comigo. E sabe quando a gente está errada e a gente só precisa sentar e escutar? Foi assim que eu me senti. Eu não tinha o que falar. Eu não podia rebater porque eu estava errada naquilo que eu tinha dito. Como assim? Eu nunca seria feliz se Deus não fizesse a minha vontade? Que história é essa? Se eu confio num Deus que tudo pode, que tudo faz, se eu confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, pera lá, se Ele não fizer a minha vontade, eu serei infeliz. Loucura isso, né? Daí naquela manhã, Deus começou a ministrar o meu coração. E Ele me falou sobre isso. A primeira vez que Ele me deu a oportunidade de me sentir mãe, eu o troquei por um filho. A primeira vez que Ele me deu a oportunidade de sentir o amor mais incrível do mundo, eu logo de cara troquei Deus pelo meu filho. Eu coloquei o meu filho no lugar de Deus. Forte isso, né? Mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei meu filho acima de Deus. Porque a partir do momento que eu falo assim, Deus, se você não me der o meu filho, se ele não estiver aqui, eu não serei feliz. Deus, você pode me dar tudo, mas se você não me der o meu filho, eu não serei feliz. Eu resumi tudo isso dessa maneira. Meu filho estava no lugar de Deus naquele momento. E Deus começou a ministrar o meu coração, sabe? Deus começou a falar o quanto a minha atitude tinha sido precipitada e errada naquele momento. E Deus falou de uma forma poderosa. Eu só sei que depois que aquele dia passou, naquele dia eu pedi muito perdão a Deus e me redimi com Ele. Nós conversamos como de pai para filha. E eu fiquei quieta, ouvindo tudinho que Ele tinha para dizer. E depois que aquele dia passou, eu agradeci a Deus por Ele ter me permitido passar um falso positivo. Eu agradeci. E de outubro em diante, eu continuei agradecendo. Agradecendo a Deus por Ele ser maior sobre a minha vida, por Ele existir sobre mim, por Ele ter me prometido um filho, agradecer a Deus porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, agradeci a Deus porque o tempo dEle é muito melhor que o meu. Eu agradeci, confiei em Deus. E disse para Ele, Deus, quando o Senhor sentir que eu estou pronta, aí o Senhor envia meu filho. Que não seja no meu tempo, e sim no seu tempo. E é difícil a gente falar isso para Deus, sabe? Mas é necessário. Foi extremamente necessário falar isso para Deus. Precisamos confiar no tempo dEle. Precisamos confiar na vontade dEle. E mais do que tudo, nada e ninguém pode estar acima de Deus em nossas vidas. Cuidado com tudo aquilo que você tem trazido para sua vida, sabe? Cuidado com o lugar em que você está colocando as coisas na sua vida. Deus nunca pode ser substituído. Nunca. O amor de mãe é maravilhoso. Hoje eu sei. Mas ele não é maior do que meu amor por Deus. E não pode ser. Não pode ser. E essa foi uma das histórias que, como eu disse, eu vivi no meu íntimo. E decidi compartilhar com vocês. Porque eu creio que vai edificar a sua vida. Assim como Deus trabalhou em mim, nesse falso positivo, creio eu que Ele vai trabalhar na sua vida também. Espere o tempo de Deus. Espere. E comece a agradecer. Desde agora, agradeça. A conclusão dos meus agradecimentos, em outubro, a partir de outubro eu comecei a agradecer a Deus. Agradeci pelo meu filho, agradeci pela minha futura gestação, agradeci pela minha família, agradeci e confiei.
no dia 22 de janeiro, eu pude fazer um teste positivo. E fiz 5. E fiz 5 testes para ter certeza. E mais o de sangue, e mais ultrassom. E deu positivo. E o meu bebê hoje tá com quase 4 meses. Que essa história possa te motivar a confiar ainda mais num Deus. Que essa história possa te fazer acreditar. E se assim como eu, você está vivendo ou viveu um falso positivo, olhe para dentro de você. Talvez tenha alguma coisa que precisa ser consertada. Talvez Deus está permitindo que você passe por isso, para que você faça os últimos ajustes, até o seu tão sonhado positivo, até o teu tão sonhado bebê chegar em teus braços. Olhe para dentro de você e nunca se esqueça de agradecer, seja qualquer que seja a situação. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui. E em breve estarei com mais histórias. Gostou? Ó, não esqueça. Deixe o seu like. Não sei onde é que fica, tá, gente? Deixe o like, ative o sininho. Se inscreva no canal, porque teremos muitas e muitas histórias aqui. Um beijo!